Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diogo Magalhães, né, sou especialista de produto aqui da Suporte Automação. E hoje a gente vai fazer um webinar bem legal com o pessoal da Anelis, tá? Sobre alguns passos para a gente conseguir dimensionar bem uma válvula de controle, tá? Antes de começar, se vocês tiverem alguma pergunta que surgir durante a apresentação, pode escrever no chat, tá? Que no final a gente vai ler todos e tentar responder cada uma delas. E também, se por acaso você precisar sair no meio da apresentação, né, não conseguir ver ela inteira, não precisa se preocupar, porque a gente vai disponibilizar depois no canal do YouTube da Suporte, tá bom? Começando aqui, falar um pouco da Suporte, né? Essa foto aí é a foto da frente do escritório da Suporte, né? Hoje a gente está aí com cerca de 70 funcionários, entre a matriz e a filial, né? A gente atende as regiões de Goiás, de Mato Grosso, de Tocantins e do Distrito Federal. Mas para o caso específico da Anelis, tá? É só nas regiões de Goiás e do DF, tá bom? A gente foi considerado uma das melhores empresas a trabalhar no ano passado, né? A gente ganhou o prêmio Great Place to Work. E dentre os produtos, além da Anelis, né? Dentre os produtos que a gente trabalha com grandes marcas líderes de mercado, né? Como a Rockwell, como a Endress-Hauser, como a Cisco, Fluke, a Pepper, enfim, né? Grandes marcas aí do mercado de automação para a indústria, tá bom? Passando um pouquinho aqui, né, eu já me apresentei, eu sou o Diogo Magalhães, eu sou especialista de produto aqui da Suporte, e hoje, para conversar um pouco com a gente sobre essa questão de dimensionamento de válvula, a gente tem um cara bem entendido do assunto aí, né, que é o André Gomes, da Nelis, né. André, você tá me escutando aí, cara? Tá online? Boa tarde a todo mundo, eu me chamo André, eu sou da área comercial da Anelis. Vocês talvez conheçam a empresa como Metso. Eu vou falar um pouquinho da Anelis para que vocês entendam. E a ideia hoje é a gente mostrar para vocês um pouco do que a gente precisa para realmente trabalhar com um bom dimensionamento de válvulas de controle, válvulas atuadas e, por que não, válvulas manuais, tá? Existe um paradigma aí, um certo medo desse assunto. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho aqui de como é feito esse dimensionamento e do que a gente precisa para poder ter uma válvula de controle bastante legal que atenda às necessidades do processo aí de vocês, tá bom? Falando um pouquinho aqui, a Anelis, tá? A Anelis, ela é uma empresa relativamente nova, como empresa, ela data aqui do começo do ano. Nós éramos a divisão de válvulas da Metso. Então, pode ser que muitos de vocês que hoje estão aí nos assistindo conheça a Metso. Então, a Anelis é uma empresa aí que data do começo do ano. Nós somos uma empresa finlandesa, tá? Que temos ao todo aí algo aproximadamente de 3 mil funcionários no mundo. Estamos em mais de 40 países, tá? Giramos por ano algo em torno de 400 mil válvulas, atuadores independentes em torno de 80 mil e mais 80 mil posicionadores distribuídos aí entre os nossos clientes, tá bom? Temos aí válvulas de controle, on-off, posicionadores, acessórios, e as nossas marcas são essas que você vê aí, que é a Anelis, a Jamesbury e a EasyFlow, tá? Depois a gente pode falar um pouquinho mais detalhado de cada uma delas. Então, é o seguinte, a ideia aqui é falar para vocês o seguinte: não existe válvula de controle perfeita. Nós nunca vamos achar uma válvula de controle perfeita. O que nós temos e vamos conseguir fornecer para vocês são válvulas ideais para cada aplicação, para cada processo, para cada necessidade
que vocês ou que nós tenhamos no nosso dia a dia, tá? Então, o que a gente tem é uma válvula ideal. E por que a gente precisa ter uma válvula ideal? É o que nós vamos estar vendo um pouquinho aqui hoje. Mas antes de falar o que é uma válvula ideal, a gente primeiro tem que responder a seguinte pergunta: o que é uma válvula de controle? Para que serve uma válvula de controle? Tá? Então, bem genericamente falando, a válvula é um dispositivo que tem a finalidade de de gerar uma obstrução na tubulação para que você consiga, a partir dessa obstrução, ter uma variação na vazão do fluido que você está controlando. Essa variação de vazão desse fluido, lá na frente, ele vai se transformar ou se traduzir no controle de pressão, no controle de temperatura, no controle de vazão, né? E todo esse controle, ele é feito a partir da medição e controle de um ΔP, que é a diferença aí de pressão que a gente tem na chegada da válvula em relação à saída da mesma, tá bom? E por que a gente precisa dimensionar? Por que a gente precisa especificar uma válvula, né? A gente normalmente no nosso dia a dia a gente recebe algumas solicitações assim: por favor, eu preciso de uma válvula de 2 polegadas. Pô, legal, uma válvula de 2 polegadas, mas qual é a função dessa válvula? Que fluido que ela vai controlar? Que fluido vai passar por ela? Quais as condições que esse fluido se encontra? Né? E para que a gente precisa saber disso? Porque quando a gente tem pouca informação, ou quando a gente não consegue entender a necessidade da aplicação, problemas ocorrem. E os mais comuns são esses que a gente vê aí. Então, é a cavitação, é o flashing, né? E é o rápido perda de vida útil da válvula, ou por um super ou por um subdimensionamento, tá? Então, se uma válvula ela teria capacidade de trabalho por 5, 6 ou 10 anos, esse superdimensionamento que vai fazer ela trabalhar muito fechada, ou esse subdimensionamento que vai fazer ela trabalhar muito aberta e muitas vezes nem conseguindo fazer o controle que a gente precisa, vai, além de fazer com que a gente perca a nossa eficiência de processo, a nossa eficiência de produção, ela vai, com certeza, diminuir em bastante a vida útil do nosso equipamento. Então, é para isso que a gente precisa ter um bom dimensionamento dessa válvula, tá? E para que a gente consiga fazer esse bom dimensionamento, existem algumas regrinhas, tá? Então, o que vai definir esse bom dimensionamento, essa boa especificação, são algumas informações, onde, para a gente dimensionar a válvula, a gente precisa de algumas informações e algumas outras a gente precisa para poder especificar. Então, o que a gente vai conseguir no dimensionamento? A gente vai conseguir determinar o tipo de controle, né? Se é on-off, se é proporcional, se é igual porcentagem, se é abertura rápida, que tipo de válvula que nós vamos usar para aquela aplicação. Com isso, eu consigo determinar um custo-benefício desse tipo e desse modelo de válvula que a gente vai estar usando. Bem como a gente também determina os internos, os tipos de guias e o tipo do fluido que a gente vai trabalhar.
E para a gente chegar nesse dimensionamento, a gente precisa das informações de vazão, vamos conseguir calcular ruído, vamos determinar temperaturas, como eu já disse, a característica de vazão e outras informações. E outra parte dessas informações que a gente precisa que vocês nos forneçam é para a gente poder especificar as válvulas, né? Uma coisa é o dimensionar, é eu falar o seguinte: essa válvula é uma válvula tipo tal de tal diâmetro. Outra coisa é eu falar o seguinte: o material do corpo vai ser esse, o material dos internos vão ser esses. Então, essas são as duas, os dois trabalhos que a gente tem para conseguir chegar na válvula ideal, tá? E para isso, como já diz aí o nome do nosso bate-papo de hoje, a gente dividiu essas regras e esse trabalho em 3 passos, que são a famosa e a temida folha de dados, tá? E com certeza, quando vocês falam aí com o pessoal da suporte pedindo alguma proposta, invariavelmente o pessoal vai questionar vocês: escuta, mas qual que é a vazão? Qual que é o fluido? Qual que é o diâmetro da linha? Qual é o tipo de acessório? Né? O segundo passo é o dimensionamento propriamente dito, onde a gente vai chegar naquelas informações que eu comentei anteriormente. E por último, e não menos importante, é a especificação dessa válvula, para a gente falar o seguinte: olha, para essa aplicação, a válvula ideal é uma válvula desse tipo, desse modelo, com esses materiais, tá? Então, já partindo para o nosso primeiro passo, por que é importante a folha de dados? Por que é importante a gente saber as informações? E mais ainda, quais informações a gente precisa para a gente poder chegar na válvula ideal? Então, o que vocês veem aí do lado esquerdo da tela é uma folha de dados, inclusive uma padronizada da ISA, onde aí a gente tem todas as informações de processo, todas as informações da instalação, e na parte mais abaixo a gente tem as informações específicas da válvula, do atuador, do posicionador da solenoide, do fim de curso e dos acessórios, tá? Bom, mas será que eu preciso realmente de todas essas informações? Eu vou dizer para vocês o seguinte: para a gente chegar na válvula ideal, com certeza precisa. Quanto mais e melhor forem essas informações, com mais certeza e com mais assertividade, nós vamos fornecer a válvula ideal. Então, quais são essas informações? Né? As informações são: qual é o fluido, qual é o tipo dele, qual a viscosidade, qual é a densidade e o que vocês mais puderem nos passar sobre o fluido. Em relação ao processo, qual é a vazão, qual é a pressão de entrada da válvula, qual é a pressão de saída, qual a temperatura desse fluido e, se possível, sempre que possível, no mínimo em 3 condições de processo, que a gente normalmente chama de mínima, normal e máxima. Mas André, e se eu não tiver essas 3 condições para te passar? Beleza, passe pelo menos uma. E a ideal é que seja a normal. O que é a condição normal? É aquela condição do trabalho do dia a dia, aquilo que a gente, no dia a dia do nosso processo, é a condição de trabalho. É X vazão, é X pressão, é X temperatura, porque pelo menos a gente já vai conseguir chegar num bom dimensionamento. É melhor do que, como eu falei, a gente receber pura e simplesmente a informação assim: olha, preciso de uma válvula de 3 polegadas. Né?
Que tipo de válvula? O que ela vai fazer? E um pouquinho... Oi, André, Diogo. posso só te fazer uma pergunta? Pois não? É que a gente tô vendo na folha de dados que realmente são muitos dados que a gente precisa, né? Mas a gente sabe que no mundo real, muitas vezes a gente não consegue todas as informações, né? Assim, teria algumas informações que são essenciais para poder dimensionar, tipo assim, ó, Diogo, sem essas informações aqui, não tem como. Alguns até a gente consegue não ter, né, para ter uma ideia, mas sem essas daqui, não tem como dimensionar a válvula. Tem isso, esses dados que são, assim, criticamente essenciais? Sim, nós temos sim, Diogo. Eu diria para você que, no mínimo, o ideal é que a gente tenha o que está sendo mostrado aí como informações do processo. Ou seja, qual é o fluido, qual é a vazão que a gente vai precisar controlar, as pressões de entrada e saída, a temperatura e o diâmetro da tubulação. Esse é o básico. Para a gente poder ter o mínimo de informação para que a gente consiga passar a válvula mais próximo da ideal. A gente sabe, como você falou, que o sonho de consumo é a gente ter todas essas informações que estão mostradas aí. Mas, pô, no dia a dia, como você também disse, nem sempre a gente tem as informações de processo, ou já é um processo bastante antigo e que a gente não tem essa informação. Então, a gente tem que buscar. Então, no mínimo isso, tipo de fluido, vazão, pressões de entrada e saída, diâmetro da tubulação, a gente já consegue dimensionar a válvula. E é claro, não menos importante, essas informações dos acessórios. Então, olha, qual que é a falha da válvula? É um posicionador? Vai ser uma válvula on-off? Então vai ter uma solenoide? Vai ter um fim de curso? Essa solenoide, esse posicionador, ele tem algum protocolo de comunicação específico? Ele é HART, ele é Profibus, é só 420? Esse equipamento ele vai ser instalado numa área classificada? É uma área à prova de explosão? É uma área intrinsecamente segura? Ou não tem necessidade de classificação? Isso vai fazer com que a gente também possa direcionar esses acessórios para que eles atendam o requisito técnico e também a gente, lógico, nunca pode deixar de lado a questão custo, a questão financeira. Então, a gente, sabendo desses detalhes dos acessórios, junto com essas questões mínimas de processo, a gente consegue detalhar e entregar para vocês aí a melhor válvula, a válvula ideal. E a gente chama de válvula ideal aquela válvula que vai com um custo justo, com um custo-benefício interessante, te garantir performance, te garantir qualidade e te garantir disponibilidade de produção. Tá? Pô, legal. A gente tem essas informações. Vamos para o segundo passo, que já é especificamente a gente dimensionar a válvula. Né? Então, como eu falei para vocês, o dimensionar é determinar qual é o tipo de válvula que nós vamos usar. Então, aí a gente está mostrando alguns tipos de válvulas. Então, vocês notem que aí são todas válvulas de controle, com exceção da esfera, que se vocês repararem, ela é uma válvula on-off, né? Porque vocês, de repente, podem notar que na válvula esfera, na figura, a gente não tem um posicionador, a gente tem sim uma chave fim de curso com solenoide integrada, né? Mas a gente tem aí ó, a válvula borboleta, a válvula esfera, uma plug excêntrico, uma globo, uma segmento de esfera. Pô, e se a gente tem toda essa quantidade de modelos, quando eu uso uma e quando eu uso outra? As informações que a gente recebe que vão começar a direcionar. Se o fluido é um fluido limpo, se o fluido é um fluido sem sólidos em suspensão, que um ΔP baixo, com uma pressão de trabalho baixa,
eu vou direcionar uma válvula borboleta, que tem um custo-benefício bacana. Porém, se é um fluido limpo, é um fluido sem sólido, mas eu tenho uma altíssima pressão, provavelmente eu vou ter que partir para uma globo. Se for um fluido que tem uma viscosidade alta, que ele é denso, que tem sólido em suspensão, eu tenho que partir para um segmento de esfera, para uma esfera. Então, para vocês começarem a ver, como eu disse anteriormente, a importância da informação. Ou quanto mais informação, e mais do que quantidade, quanto melhor for a informação que a gente tiver, a gente consegue direcionar melhor o nosso dimensionamento, tá? E aí vem a fase efetiva do dimensionamento. Então, se vocês virem essa figura à direita, ela é uma tela de um software de dimensionamento de válvulas. Então, se vocês verem ali, ó, tá lá as informações. O tipo de fluido, nesse caso é um líquido, o diâmetro de entrada e saída da linha, o schedule dessa linha, vazão, pressão de entrada, pressão de saída, temperatura, né? E aí a gente vai fazer, o software vai fazer o cálculo, e nesse caso aí, ele está selecionando uma válvula globo de 300 libras de polegada e meia, com um CV de 2, tá? Mas como que é feito esse dimensionamento? Dimensionar uma válvula nada mais é do que calcular o CV dela. Isso que é o dimensionamento da válvula. Então, quando a gente pega aquelas informações de vazão, de pressão e temperatura, a gente vai usar essas informações para calcular o CV. E aí entra a primeira dúvida técnica. O que é o CV? Bom, o CV, para quem ainda não sabe, CV é um número adimensional, mas que ele quer dizer o seguinte: é a vazão de água expressa em galões por minuto que passa por uma válvula 100% aberta com um ΔP gerado de um PSI. Então, se a gente voltar aí para a nossa figura do software, o que ele está falando? O que a gente entende do que ele está mostrando aí? Que essa válvula globo, que tem 1,5 polegadas, ela tem um CV de 2, que é onde está mostrando naquela linha ali, ó, máxima capacidade, né? Então, o que quer dizer esse 2 aí? Quer dizer que nessa válvula globo de 1,5 polegadas, quando ela está aberta 100%, a gente tem uma vazão de 2 galões por minuto. Ah, André, mas você falou que é vazão de água. Eu estou falando aí que vazão aí é amônia. Por isso que eu preciso das informações de processo. Se vocês verem aqui do lado esquerdo aí da telinha, você vai ver lá que a densidade da amônia é 0,73 kg por metro cúbico, que a viscosidade dela é 1,18, que a temperatura dela nesse processo é de 41 graus. Então, fazendo as devidas compensações, o software também está mostrando para a gente, se vocês verem ali onde está a setinha azul, que é a capacidade requerida para aquela vazão de 9 kg por hora de amônia, naquela condição de processo, o CV dessa condição é de 0,2. Na outra condição, de 18 kg por hora, o CV ele é 0,9. Então, o que o software fez? Ele vai calcular esse CV requerido e vai buscar dentro da tabela de CVs do tipo de válvula que a gente escolheu, ele vai determinar qual que é o melhor diâmetro, para que a válvula trabalhe num range entre 20% de abertura mínima e 75, 80
de abertura máxima, isso numa regra geral, tá? Então, para esse cálculo, o que a gente vê aí? Olha, ele escolheu aí uma válvula de CV2, que é uma globo de 1,5 polegadas, que vai estar trabalhando entre 37,9% de abertura e 65,6% de abertura. Ou seja, ela está num range de trabalho bacana. Ela não tem um ganho muito grande, tá? E eu posso dizer para vocês e garantir o seguinte: uma vez que a gente coloque essa válvula no processo, que a gente coloca ela na linha, se efetivamente a gente manter aquela condição que foi colocada ali, ó, de 9 kg por hora, com pressão 1 de 259 PSI, pressão 2 de 185, eu garanto para vocês que uma vez que a condição for essa, se a gente for lá no campo e ver, a válvula vai estar 38% aberta. Isso eu ponho a mão no fogo para vocês, tá? Então, o que nós fizemos aqui, em linhas gerais? Dimensionamos a válvula. Escolhemos uma válvula globo de 1,5 polegadas, com CB de 2 para essa aplicação, trabalhando entre 38% e 66% de abertura. E aí, o que acontece? O que eu vejo, além de diâmetro e de CV, quando eu dimensiono uma válvula, e que eu também preciso me atentar? Uma das coisas que a gente tem que se atentar para que a gente não tenha aqueles problemas mostrados no início é a questão de velocidade. Então, sem entrar muito em detalhes, mas para líquidos, a velocidade ideal é menor que 7 metros por segundo. Mas é aceitável que ela trabalhe até 10 metros por segundo. Mais que isso, a gente já vai ter que trabalhar com internos especiais, tá? Para gases e vapores, a velocidade ideal é que ela seja menor que 0,3 Mach. Lembrando que Mach é a velocidade da luz, tá? Mas é aceitável valores até meio Mach. Acima de meio Mach, a gente também precisa trabalhar com internos especiais para essa válvula que a gente definir. Outra informação é o ΔP. Esse ΔP ele é extremamente importante. E eu diria para vocês, até retornando naquela sua pergunta, Diogo, de qual é a informação que a gente não pode deixar de ter para dimensionar uma válvula, essa informação é o ΔP. Por quê? É ele que está ligado diretamente ao diâmetro da válvula. Como nós também falamos lá no primeiro slide, uma válvula nada mais é que uma obstrução que a gente vai colocar numa linha, certo? Então, quando eu coloco esse ΔP, essa válvula, essa obstrução, quando eu fecho, eu vou aumentar o ΔP entre entrada e saída e o inverso também é válido. Quando eu abro, eu diminuo esse ΔP. E se eu tiver um ΔP muito alto, se eu não precisar, se eu puder... O que é esse ΔP? Traduzindo na prática, é o quanto de pressão que eu posso perder nessa válvula. Então, se eu tenho uma linha de vapor onde eu não posso perder muita pressão, invariavelmente a válvula vai ser no diâmetro da linha, para que a gente gere o menor ΔP possível. Ao contrário disso, se eu tiver uma válvula que é uma redutora de pressão, nós vamos ter válvulas, claro, dependendo da vazão, proporcionalmente menores, porque é essa alta obstrução que vai causar esse alto ΔP, tá? Isso aí a gente entra em detalhe num outro dia. Mas voltando aqui, Diogo, o que não pode deixar de ter naquela informação mínima é a pressão de entrada e a pressão de saída, tá? Legal. Mais uma vez, para que eu tenho que fazer tudo isso? Para que eu, além de garantir a performance do controle, a performance da produção,
a disponibilidade de produção, eu evite problemas no meu equipamento. Tá? Por exemplo, a cavitação. Então, o que é a cavitação? Se vocês virem aí, é o mesmo gráfico do slide anterior de pressão, onde eu tenho, quando eu entro na válvula, eu tenho uma queda de pressão e um aumento de velocidade. E a hora que o fluido sai da válvula, ele recobra a pressão, ele volta a ganhar pressão e ele diminui a velocidade. E exatamente no ponto extremo, tanto da máxima velocidade quanto da mínima pressão, é o ponto que a gente chama de vena contracta. Toda válvula tem isso, né? E se vocês atentarem um pouquinho mais, abaixo ali da linha da velocidade, e me permitam voltar um slide, que aqui vocês também vão ver que ele tem, o que é aquele vapor de pressurização? O que é aquela linha tracejada? É o seguinte, todo fluido, principalmente o líquido, ele tem uma pressão onde ele muda de fase, onde ele sai, nesse caso aí, da condição de líquido, toda vez que ele passar para baixo daquela linha de pressão de vaporização, como o próprio nome já diz, ele vai virar gás, ele vai virar um fluido gasoso, ele vai sair do estado líquido para o gasoso. E a hora que ele sai da válvula, que ele passa pela vena contracta, nessa recuperação de pressão, ele vai voltar a ser líquido. Então, toda vez que eu tiver uma condição onde o meu líquido ele vai dentro da válvula, em função dessa baixa pressão, se tornar gás, e depois nessa recuperação de pressão ele voltar a ser líquido, ele vai implodir essas bolhas de gás. Isso é o efeito da cavitação. Isso é a cavitação. A cavitação é o estouro dessas bolhas de gás quando um fluido que está no estado gasoso retorna para a condição líquida. E qual que é o problema? Como eu tenho implosões, ele vai causar o que a gente vê nessa foto do lado aí, que são... Ele vai comer, ele vai arrancar pedaços, né? Quando a cavitação não é tão... No caso aí, ele teve uma cavitação altíssima. Mas quando é uma cavitação baixa, a gente passa a mão e parece que o equipamento foi lixado, tá? Também precisamos garantir que a gente não tenha o flashamento. Se bem que o flash não é um problema tão grande, porque em algumas aplicações, na verdade, o que a gente quer é que esse fluido flasheie. Por exemplo, para a gente retomar ou conseguir, a partir de um fluido, de uma água quente, a gente conseguir gerar vapor a partir do flashamento. Mas ele também é um problema mecânico. Não tão grave quanto a cavitação, mas ele também é um problema mecânico e que vai causar um dano na válvula. E o que é o flashamento? Voltando lá para o nosso gráfico, temos a mesma linha pressão, velocidade e pressão de vaporização. A diferença é que a cavitação, o meu fluido caiu demais a pressão, virou gás. E na hora de sair da válvula, ele recupera a pressão e vira líquido novamente. Então, você tem aquelas implosões. O flashamento é o contrário. O flashamento, ele cai a pressão, ele vira gás e ele não recupera mais a pressão a ponto de voltar a ser líquido. Então, ele permanece na fase gasosa. Então, é onde a gente tem o flashamento. Qual que é a característica dele? Se vocês passarem e verem o desenho aí, você vai ver que, apesar de ter comido, mas ele está liso, ele está ali como se fosse uma lixinha fina, uma lixinha sem, dando um acabamento nesse material, tá? Só que, como eu disse, em algumas aplicações, a gente quer ter o flashamento. Por isso que ele não é tão crítico, tão
problemático quanto à cavitação. Tá? Beleza, falamos da válvula. Conseguimos, então, determinar que nós vamos trabalhar com uma válvula globo de polegada e meia CV2, onde a gente não vai ter problema de flashamento e onde nós vamos ter problema de cavitação. Aí, o próximo passo é o seguinte: o que vai fazer essa válvula movimentar? O que faz isso é o atuador. Então, quando a gente tem uma válvula manual, eu vou pôr uma alavanca, um volante. Quando eu tenho uma válvula atuada, eu posso pôr um atuador, por exemplo, pneumático. Mas que tipo de atuador? Pinhão cremalheira? Diafragma mola? Pistão? Quem vai determinar isso, mais uma vez, é o nosso processo com base na informação que a gente teve no início, onde vocês nos falaram qual é a posição de falha dessa válvula, é o atuador que vai fazer com que essa posição de falha aconteça. Se você falar para nós assim, olha, eu preciso, é uma aplicação muito crítica, eu preciso ter um controle muito bem fino, muito bem feito. Então, a gente não vai usar, por exemplo, um atuador pinhão cremalheira, a gente vai usar um pistão, no máximo aí um diafragma mola. Pô, André, mas por que você está falando isso? Porque existem diferenças. Se não houvesse diferença entre o tipo de atuador, não precisava ter vários atuadores. A gente poderia ter só um tipo e usar esse um tipo, né? E quem vai determinar o tipo de atuador é a nossa necessidade do processo. É um processo que precisa ter precisão no controle, ele precisa ter confiabilidade de que aquela informação de abertura é efetivamente aquela. A gente vai ter que trabalhar com um atuador que dê essa precisão. Não, eu preciso de um controle, mas não é um controle tão fino, eu posso pôr um atuador que tenha um erro maior, né? E por que é isso importante? A gente se depara muito com a seguinte condição. A pessoa, quando vai lá, ele compra um transmissor que tem precisão de 4 zeros depois da vírgula. Ele dá uma precisão incrível. Aí o cara vai lá na válvula, que é efetivamente o equipamento que vai fazer o controle, e põe um atuador que tem um erro de 5%. Então, quer dizer, não adiantou nada você comprar o melhor sistema, o melhor PLC, o melhor transmissor em termos de precisão, e na válvula, que efetivamente é o equipamento que vai controlar a tua malha, você tem um erro muito grande. Então, toda aquela tua preocupação de precisão, você jogou fora quando você não dimensiona e escolhe um bom atuador, tá? Então, se vocês verem, só para vocês verem onde ele é calculado, ele está nessa parte de baixo da nossa figura, onde aí, nesse caso, é um atuador, como é uma válvula globo, é um atuador diafragma mola, onde ele é do tamanho 25, e aí está me falando que ele está usando, tanto para abrir quanto para fechar, 16% da capacidade de força que ele disponibiliza. Beleza, dimensionamos a válvula. Uma válvula globo de polegada e meia CV2, trabalhando entre 38% e 66%, com atuador diafragma mola, que está trabalhando também tranquilo, usando só 16% da capacidade dele. Tá, agora nós vamos especificar essa válvula. Até agora nós dimensionamos, nós escolhemos o modelo, o diâmetro, o tipo de válvula e atuador. Agora nós vamos fazer a especificação desse conjunto. Ou seja, nesse primeiro slide, nós estamos mostrando o seguinte: para essa condição de temperatura e pressão, se vocês virem aqui ao lado esquerdo, uma folha da ASME, com base em pressão e temperatura, nós vamos
especificar qual é a classe de pressão dessa válvula. No caso aí, como vocês também podem ver ali do lado direito, a gente escolheu uma classe ANSI 300 libras. Então, nós já determinamos que é uma Globo de 300 libras. E aí, nós vamos determinar, ainda em função do tipo de produto, da pressão, do ΔP, quais os materiais dos internos que nós vamos usar. Se vocês olharem aí, prestarem atenção na válvula em corte, é uma válvula Globo, que está com o nosso atuador diafragma mola, e dentro dela ali tem uma gaiola, tem uma sede, tem um obturador. Então, por exemplo, nós falamos que é amônia. Eu não posso usar um corpo em aço carbono, ele vai corroer. Então, eu já tenho que pôr um material que seja compatível com esse fluido. Uma inox 316, eu teria que ver, eu não sei exatamente a amônia, mas se um 304 atende, ou seja, eu tenho que escolher um material que seja compatível com o fluido. E também que seja compatível com a velocidade que vai passar por ele, com a pressão que ele vai usar ali dentro. Então, às vezes, eu tenho que pôr um obturador, por exemplo, em Inconel, em Asteloy, em 17,4pH, ou posso usar simplesmente um 316 para uma aplicação padrão, tá? E até pelo tempo, gente, em linhas gerais, era isso que eu queria mostrar para vocês. Pelo tempo, não era uma questão de treinamento de especificação de dimensionamento, mas ficam aí os meus contatos, e-mail, telefone, tá? E mesmo os contatos da suporte. Se vocês acharem interessante, se vocês se interessaram pelo assunto, a gente pode marcar depois uma hora, uma meia hora, um dia, e aí sim fazer um treinamento de dimensionamento, um treinamento de especificação, tá? A ideia hoje era mostrar para vocês a importância da informação e como que a gente utiliza essa informação que vocês nos passam para poder chegar no modelo ideal da válvula. E mais uma vez, estão aí os contatos, tanto o meu como o da suporte. Se vocês acharem interessante, podemos marcar uma visita, se não agora por causa da pandemia, mas depois marcar um outro call e falar sobre, aí sim, um treinamento e falar sobre alguma aplicação específica que vocês possam ter aí no dia a dia de vocês. Obrigado pelo tempo. Diogo, tem alguma curiosidade, alguma dúvida? Não, André, obrigado aí pelas explicações. O negócio que você falou, válvula é um assunto que abrange muita coisa, né? Não dá pra gente aprender tudo sobre válvula em alguns minutos, né? É preciso anos e anos aí, você está na área há muito tempo aí, até hoje aprende no dia a dia, né? Mas legal, cara, deu pra despertar o interesse aí e já dá uma noção do que a gente precisa pesquisar, estudar e ter de informações aí pra gente conseguir sempre dimensionar da melhor forma nossa válvula, né? Só uma pergunta aqui que o pessoal mandou, sobre o software de dimensionamento, ele é gratuito, ele está disponível a todos, como é que eu consigo esse software aí para poder usar ele no dia a dia? Esse software é o software que a gente usa na Nelis. Ele é gratuito, quem se interessar consegue baixar ele, tá? Eu só peço aí que me passem um e-mail, vocês têm aí o meu e-mail, que eu disponibilizo o link para vocês e vocês conseguem baixar ele. E só um detalhe, esse software é exatamente o que a gente usa, tá? Não existe uma versão light, não, exatamente o que a gente usa. E aí, mais uma vez, baixou ele, quer aprender a usar ele, a gente faz um treinamento básico também para utilizar o software. Legal, beleza. Bom, obrigado, André, pela aula aí que você deu pra gente. Obrigado, pessoal, pela presença de vocês aí, tá? Espero que tenham gostado. Se quiserem rever essa apresentação, ela vai estar disponível no canal da Suporte no YouTube, tá bom? Então é só acessar lá. E é isso. Obrigado a todo mundo e um bom dia para todos.
Até mais. Tchau, tchau. Tá, tá.